Oi, eu sou o João Andrade, coordenador pedagógico do programa CCBB Educativo Arte e Educação, e essa é mais uma edição do Com a Palavra. Hoje a conversa é sobre as interlocuções entre o prédio do CCBB Belo Horizonte e a Praça da Liberdade. Vamos transitar pelas memórias da antiga capital mineira, Ouro Preto, a representação do poder e dos valores republicanos na construção da nova capital e as políticas patrimoniais do modernismo, para a pós-mineridade e para os usos contemporâneos da praça. Quem nos conduz nessa conversa é Licht Viana Neto. Licht é historiador, doutor em História pela Universidade de Leiden, dos Países Baixos, coordenador da especialização em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural na PUC Minas, pós-doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, mestre em Arquitetura e Urbanismo e em História Social da Cultura pela UFMG, com período sanduíche como pesquisador da Universidade de Leiden, dos Países Baixos. Olá pessoal, meu nome é Licht Viana, fui convidado para falar um pouco sobre o CCBB, sobre a Praça da Liberdade e sobre esse entorno, né? E esse entorno, ele envolve não só as interlocuções com memória, identidade, patrimônio, mas remonta até a história de Ouro Preto, né? A história do pouco lembrado Curral del Rei, né? O Arraial de Curral del Rei, e fala sobre esse projeto de Belo Horizonte inteira como um todo. Então a gente pode falar que essa Praça da Liberdade é um microcosmos, né, de toda uma constelação de sentido da identidade mineira, né? Outros elementos interessantes sobre esse microcosmos dizem respeito à arquitetura, ao patrimônio que a gente vai trazer aqui, né? A Praça da Liberdade, ela remonta à inauguração de Belo Horizonte, né? A praça foi inaugurada como um símbolo da inauguração da capital que não estava terminada, né? Ainda havia obras, havia poeira, né? Então foi uma inauguração um pouco às pressas, né? Mas deixava claro, né, esse centro do poder. Estaria aqui a representação do governo, né, de forma bastante centralizadora, né? Todas as secretarias aqui, o palácio aqui, assim como os seus funcionários aqui. O bairro, inclusive, né, chama funcionários por isso, né? Os altos funcionários, os funcionários de alto escalão do governo, estariam todos ali residindo na Avenida João Pinheiro, né, que funciona como um prolongamento desse hall de palmeiras que termina com o Palácio da Liberdade, né? Então a gente vê que é uma articulação com a cidade, né? Da Praça da Liberdade irradiam avenidas, né, como a Bias Fortes, Cristóvão Colombo, né, e que conectam o espaço, né? Então um espaço muito bem tramado, centralizador, mas muito bem tramado para representar essa cenografia do poder, se é que a gente pode chamar assim, né? E o que a gente tem nessa praça que a gente não vê, né? A praça, quando foi inaugurada, ela tinha um paisagismo muito próximo do paisagismo inglês, né? Orgânico, de formas fluidas, né? E a gente não vê isso mais na praça, né? A praça que a gente vê é da década de 1920 e tem um paisagismo muito mais francês. Outro elemento que a gente não vê mais é uma miniatura do Pico do Itacolomi, que ficava em pleno jardim, né? E aí a gente se pergunta, né, que pico que é esse Pico do Itacolomi, o que ele está fazendo em Belo Horizonte? Ele representava a memória de Ouro Preto, né? O pico é um símbolo de Ouro Preto, do perfil das montanhas de Ouro Preto e da identidade ouropretana. Foi uma forma encontrada desse projeto em articular as demandas da elite e dos funcionários públicos de Ouro Preto que estavam desgostosos com essa mudança e com toda essa situação, né? Outras memórias de Belo Horizonte e presentes na Praça da Liberdade que a gente não vê é uma memória do Arraial do Curral del Rei, que foi quase completamente obliterado e destruído para a construção da capital, né? A gente tem alguma coisa que sobreviveu dele, né? Seria, por exemplo, há uma pia batismal do lado de fora da Igreja da Boa Viagem que pertencia à antiga matriz destruída, né, do Curral del Rei, que ficava no mesmo lugar da Igreja da Boa Viagem, né? E talvez outra referência importante que é mais presente seja o Museu Abílio Barreto, né, que é um casarão mais afastado e por isso foi poupado da destruição, que hoje representa também a história de Belo Horizonte, mas ele é muito antigo, precede a construção da nova capital, né? E a nova capital, ela tem valores urbanísticos e espaciais que a gente pode ver na praça, né? A praça hoje em dia ela é muito ortogonal, com bulevares muito retos, né? Característica de um urbanismo francês, um urbanismo europeu, que visava trazer valores de progressismo, republicanismo, cientificismo,
né, nessa conquista desse território, marcar muito claramente esse território. Pois é o ponto mais alto do centro do projeto original, né, deixando muito bem marcado esse centro de poder acima de todos os outros, né, tem uma proeminência simbólica muito grande. Então, quando a gente fala sobre o projeto da nova capital e desse paisagismo e urbanismo ortogonal, rígido, a gente tem que lembrar que o terreno e a rede hidrográfica de Belo Horizonte não tem nada de rígido, não tem nada de linear, né? Então, esse planejamento foi incapaz de lidar com os cursos dos rios que serpenteavam pelo território, incapaz de lidar com os morros bastante íngremes da capital, né? Então, os bulevares e avenidas seguiram inclementes, retos, né? Ignorando completamente esse espaço, né? Então, não foi só a memória das populações que foi ignorada, mas também o meio ambiente, né? Todo esse espaço. E para falar dessa tendência francesa do paisagismo e do urbanismo, a gente tem que falar de um episódio muito curioso da história da capital, que é a visita do rei da Bélgica, Albert I, né? E essa visita teve toda a pompa e circunstância, foi muito importante no cenário nacional de uma república ainda nova, né? E tudo foi feito para agradar esse rei, né? A gente teve um vagão de trem feito exclusivamente para o rei chegar até em Belo Horizonte na Praça da Estação, né? Ele chegando aqui foi recebido no Palácio da Liberdade, que também foi reformado e ganhou uma decoração mais francesa, né? Para se adequar a esses ares da modernidade europeia. O presidente ou governador de Minas Gerais à época, Arthur Bernardes, cedeu a residência dele no Palácio da Liberdade e se mudou temporariamente para um pequeno casarão solar ao lado do palácio, né? E mais profundamente, o impacto mais profundo sobre a praça foi a mudança completamente desse espaço e do paisagismo. A gente tem um novo projeto, um paisagismo mais afrancesado, também geométrico, rigoroso, as plantas e a natureza é mais uma vez domesticada, né, por essa topiaria, por um corte muito cuidadoso dessa vegetação, né? E a praça ganha os ares que ela tem hoje, né? A forma com que ela foi tombada e que ela permanece conservada até hoje. O contexto arquitetônico da Praça da Liberdade até a visita do rei da Bélgica em 1920 é muito pautado por essas referências europeias, francesas, como a gente falou, né? Principalmente pelo ecletismo, que é uma mistura dos estilos arquitetônicos europeus, o neoclassicismo, às vezes o gótico, né? E o que a gente tem agora é uma grande contraposição do modernismo a essa referência eclética, que era vista como passadista, como dependente de uma referência europeia, pouco criativa, pouco nacional, né? E talvez o primeiro passo para esse modernismo seja a obra de Rafael Alberti, que é a chamada Casa dos Bispos, ou sede da Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Que já dá um ensejo ao modernismo. Mas o que vai marcar esse cartão postal de Belo Horizonte, né? Em primeiro lugar vai ser a paisagem da Pampulha, né? Mas 10 anos depois da Pampulha, na década de 50, a gente tem a construção do edifício Niemeyer, né? Construído pelo carioca Oscar Niemeyer, um grande representante dessa escola carioca de modernismo, né? Que traz as suas formas fluidas, né? Ausente de uma decoração rebuscada, ausência de referências históricas, né? É óbvio que é uma grande revolução no âmbito da arquitetura e do urbanismo brasileiro, mas existe uma falta de diálogo com a memória e com o contexto da praça, né? A gente vê que é um edifício muito alto, muito arrojado, que destaca-se por si só, mas dialoga pouco com o contexto, com a altura, com o volume, os alinhamentos da praça, né? É quase como uma escultura muito independente desse entorno, né? Após essa disseminação e essa proeminência da escola carioca na Pampulha e na Praça da Liberdade, né, a gente tem o desenvolvimento de um modernismo mineiro, de professores mineiros da escola de arquitetura da UFMG, né? E aí se destacam o professor Silvio de Vasconcelos, né, e Hardy Filho, né, que a gente tem dois grandes exemplos de obras deles aqui, né, que é o edifício MAP, mais conhecido como edifício da lanchonete Xodó,
e o edifício do Ipseng, que hoje é ocupado pela Escola Weng, né? E o que a gente pode falar sobre o professor Silvio é que ele era além de um arquiteto, um modernista, ele era um historiador, né? Ele tem obras importantíssimas sobre Ouro Preto, sobre o Barroco Mineiro, né? Ele foi diretor da escola, então teve essa importância no âmbito pedagógico também, né? Mas tem uma trajetória um pouco triste, né? Aliás, bastante triste, a partir dos desenvolvimentos do golpe de 64. Né? Ele foi perseguido, né? Visto como um comunista, uma figura desagradável para o ambiente acadêmico que a ditadura civil-militar queria para Belo Horizonte, né? E por isso perdeu seu cargo, foi exilado, né? E quando voltou para o Brasil muitos anos depois, né? Ele já não encontrou um ambiente favorável, né? Foi aposentado e acabou falecendo nos Estados Unidos, né? O professor Hardir Filho teve uma trajetória muito parecida, né? Ele foi perseguido, chegou a voltar para o Brasil e se aposentar pela UFMG, mas teve sua carreira abortada, teve sua trajetória interrompida, né? Então, quando a gente fala do modernismo na Praça da Liberdade, mais do que lembrar as suas formas arquitetônicas, aliás, muito belas, muito plásticas, né? As suas fachadas de vidro, suas estruturas de concreto armado, é interessante lembrar que essa arquitetura remete à memória da ditadura, né? Remete a arquitetos que foram perseguidos e que tiveram a sua trajetória interrompida, né? Então é uma história, uma memória de algo que o Brasil poderia ter sido, né, se a gente vivesse numa democracia. Bom, se a gente estava falando do patrimônio da memória do modernismo na Praça da Liberdade, né, evocando as obras do professor Silvio de Vasconcelos, né, outras obras dele interessantes de se citar é o edifício do IQB, aqui próximo, né, o Cine Belas Artes, que é a antiga sede do DCE, logo também um quarteirão daqui, a Capela de Isabella Hendricks, são edifícios modernistas, mas que têm uma sensibilidade com o entorno, né, eles não são edifícios grandes demais, são edifícios que dialogam com esse entorno, né. Mas entre a geração dos modernistas e do pós-modernistas, a gente teve um grande gap, né, um grande espaço da década de 70, mas a década de 80, do fim da ditadura, da reabertura e de toda essa euforia, né, por liberdade, por diretas já, é muito bem representada com o edifício da Rainha da Sucata, como é popularmente conhecido, né? Um edifício do Podestá e do Ello Maia, né? E é um edifício que se contrapõe ao modernismo em vários sentidos, e a questão do entorno e do contexto é a mais importante, né? A gente vê como esse edifício, ainda que ele seja muito estridente, muito colorido, muito movimentado, ele é muito sensível às camadas de história e de memória da praça, né? A gente pode ver muito claramente que ele tem um volume muito próximo aos edifícios do entorno, né? A sua fachada tem uma simetria que remete muito à simetria do ecletismo tão negligenciado pelo modernismo, né? A gente tem elementos muito literais dessa referência histórica, como um profeta de Congonhas dentro de um anfiteatro grego, né? Então a gente tem aí a lembrança de Aleijadinho, do classicismo de forma bem discreta, né? A gente tem referências da arte pop estadunidense, né? Uma laranja que na verdade parece uma escultura, mas é um exaustor do subsolo, né? E referências até mesmo das secretarias justo ao lado do edifício, por exemplo, a Secretaria da Educação, né? A gente tem acima, né, coroando esse edifício, a gente tem um arco muito semelhante ao arco da Secretaria da Educação, né? Além de arcos plenos, pedestais e colunas que tinham desaparecido completamente do linguajar modernista, né? Então a gente tem uma oposição ao modernismo, mas não uma oposição simplesmente formalista, uma oposição que busca a história, o passado, a memória da praça, né? Esse edifício ele tem uma história muito curiosa e que diz tudo a respeito do uso da praça na década de 80, né? A gente falou que essa praça foi palco de grandes manifestações, e ainda é, e deve continuar sendo palco de manifestações, mas a partir de 69, a praça foi usada para feira de artesanato, né? A praça é dividida pela Salameda, muita gente não sabe, mas a Salameda permitia a circulação de carros até 1969, a circulação foi fechada, ocorreu aqui a feira,
Só que a feira cresceu muito em número de barracas, número de visitantes, né? Isso começou a prejudicar um pouco o jardim, né? Se tornar um uso pernicioso e inadequado, né? A prefeitura, então, a Secretaria de Turismo teve a ideia de fazer um grande banheiro público nesse terreno que era pouco aproveitado, né? E os arquitetos Podestá e Maia tiveram uma sacada muito inteligente, né? Por que fazer simplesmente um banheiro público, uma grande latrina, quando a gente pode fazer um centro para receber os turistas, uma instalação mais adequada, condizente com a escala e com a importância do lugar, né? Então eles usaram essa estratégia de transformar um banheiro num edifício que a posteriori foi o Museu de Mineralogia, né? E que acabou nunca sendo usado propriamente como um banheiro. Desde a década de 80, quando foi concebido, né, e projetada a Rainha da Sucata até o novo milênio, a gente teve muitos usos e desusos da praça, né? A gente já falou da feira de artesanato que ocorria aqui e que teve de ser transferida para Afonso Pena por conta da sua escala, né? O próprio edifício da Rainha da Sucata teve seus usos e desusos, né? Ela tinha um anfiteatro aberto, republicano, receptivo. Esse anfiteatro foi fechado, muitas mudanças aconteceram, né? Mas talvez o maior marco desse novo milênio para a praça seja o circuito cultural da Praça da Liberdade, né? A gente tem a mudança da sede do governo estadual para a cidade administrativa, um projeto também do Niemeyer, mas muito posterior, né? A década de 50. E com essa mudança a gente tem uma mudança do sentido, da memória e da identidade construída no entorno desse espaço, né? Um espaço que era do poder, da autoridade, da oficialidade, se torna um espaço da cultura, da arte, do encontro, né? Isso é muito positivo, mas a gente não pode deixar de ter em mente que a cultura é um campo também de conflitos, de violências simbólicas, né? E a gente tem que estar sempre muito atento como a memória, como a cultura é concebida, né? Tanto pelo Estado quanto pela mídia ou por empresas particulares, né? Então, ainda que seja um espaço da cultura e da arte, a gente tem que estar participando, né? Integrando esse espaço pela democracia e por uma cultura de todos, onde todos sejam representados, né? E nesse campo da renovação da praça, a gente também tem a arquitetura com novas intervenções, né? Além da intervenção do CCBB, vocês têm intervenções do Paulo Mendes da Rocha no Museu das Minas e dos Metais, né? Intervenções da arquiteta Jo Vasconcelos pela conservação da praça e intervenções propriamente arquitetônicas em espaços museais, né? Então é um novo sentido para a praça, mas esse novo sentido exige a participação de todos e é para isso que o CCBB está aqui com a gente, para incentivar a cultura em Minas Gerais e a participação na construção da memória e identidade mineira.